É difícil ouvir falar sobre isso aqui no canal, porque durante esse ciclo inteiro, nos últimos 3 anos, as altcoins foram uma completa decepção. Só que de forma surpreendente, eu vejo sinais nesse momento que existe sim um movimento silencioso acontecendo agora no mercado cripto, porque o dinheiro está começando a rodar. Primeiro entrou para o Bitcoin, migrou para o Ethereum e por fim ele pode correr para as altcoins. E é justamente nessa última fase que acontecem as maiores multiplicações de capital em um curto espaço de tempo. Só que é nessa fase que nós devemos controlar a nossa ganância e os nossos ânimos para não correr riscos desnecessários e assim devolver todo o lucro do ciclo inteiro que nós tivemos. Por isso hoje eu quero te mostrar por que essa rotação já está acontecendo e como isso pode significar uma alta explosiva das altcoins nos próximos meses. Eu também quero falar sobre as altcoins que já podemos nos antecipar que vão entregar um bom movimento de alta e quais são os cuidados para ter nesse momento. Em troca e para ajudar o canal, só peço o seu like, também se inscreve e ativa o sininho das notificações para você continuar atualizado sobre o mercado cripto, porque as coisas mudam aí do dia para noite no mercado. Olha só que interessante, desde que iniciamos o ciclo, né, nos últimos 3 anos, o que valeu a pena comprar e manter em carteira foi basicamente Bitcoin. Altcoins no geral, a maioria não entregaram um resultado tão grande e isso decepcionou a maioria dos investidores de cripto, principalmente aqueles acostumados com tudo que aconteceu nesse ciclo anterior de 2020 a 2022. 2020 que iniciou a alta forte do Bitcoin e durante este período aqui onde o Bitcoin ele fez este topo e fez esse segundo topo aqui, as altcoins subiram muito forte, entregando a maior alta de todas nessa última pernada de alta do Bitcoin. Quando ele formou o último topo, as altcoins aqui explodiram, só que depois, né, quem não realizou lucro ficou preso e enfrentou todo o bear market, onde nesse período o Bitcoin chegou a corrigir ali 78% e muitas altcoins corrigiram mais do que isso, 90, 95, 99 e várias também foram a zero, quebraram. Então o mais interessante de tudo é que quando o Bitcoin está nessa fase final de ciclo, né, nessa última pernada que dura alguns meses, as altcoins elas entregam a alta mais forte de todas e isso ainda não aconteceu até agora. Puxando aqui o valor total de mercado das altcoins, né, quanto dinheiro tem travado dentro do mercado de altcoins, podemos ver que de 2023 a 2024 tivemos sim um salto e aqui sim foi uma temporada muito boa de altcoins que durou ali cerca de 6 meses. Depois disso o mercado ele basicamente ficou lateralizado por muito tempo. São praticamente 500 dias em que o mercado de altcoins ele se manteve no mesmo patamar, né? Teve essa alta aqui, esse rally de alta, mas depois ele entregou tudo e mais um pouco. Ele caiu abaixo inclusive do preço que estava aqui atrás. Mas agora olhando aqui no gráfico semanal, podemos ver que mais uma vez o mercado de altcoins está tentando entregar um rally de alta, onde desde abril, que foi a última grande correção que tivemos, o mercado ele vem fazendo topos e fundos cada vez mais altos. E neste momento o mercado de altcoins no geral está com todas as médias apontando para cima, isso indica a continuação de alta. Teve aqui um Golden Cross, né, que é um cruzamento dessa média de curto prazo sobre essa média amarela. Geralmente isso antecipa um movimento de alta também, e ele realmente está acontecendo, e agora estamos passando por uma fase de resistência. Então não é o ideal comprar em resistência, ele está próximo de sobrecompra aqui no RSI semanal, só que o mercado de altcoins no geral está com intenções de continuar subindo e romper essa resistência, né? Não dá para saber quando vai ser esse rompimento, se vai ser agora em setembro, outubro ou somente nos meses de novembro e dezembro. A minha expectativa geral para o mercado é que a alta mais forte, né, principalmente essa alta de altcoins, viria mais para o final do ano, lá para metade de outubro em diante. Então se a gente puxar por datas, né, seria mais ou menos dia 15 de outubro para frente, ou dia 22 de outubro para frente, que aí sim a gente teria uma alta mais forte explosiva. Só que como no mês de setembro, o mercado ele já fez alguns testes, né, ele fez esse primeiro teste aqui, ó, da resistência, não conseguiu passar. Isso foi 11 de agosto. Depois, na outra semana, 18 de agosto, tentou testar mais uma vez a resistência, não conseguiu passar e devolveu tudo. Final de agosto, tentou mais uma vez, aí devolveu e voltou aqui para a média. Aí agora, em início de setembro, ele construiu um suporte aqui em cima da média e agora está com mais uma barra aqui tentando retestar essa resistência. E nós sabemos na teoria, quando algo é testado muitas e muitas vezes, hora ou outra isso rompe, né? É como se ele estivesse batendo numa parede aqui várias e várias vezes, até que uma hora essa parede se rompe e se quebra e aí o preço começa a subir tranquilamente. O mercado de altcoins sim está dando esse sinal. Obviamente que aqui não é um bom ponto de entrar muito pesado, porque sim está em resistência, não é o ideal comprar em resistência. Enquanto isso, o Bitcoin ele dá sinais opostos, né? Ele está tentando entregar mais quedas. Fez aqui um topo duplo, ele entregou essa correção, está tentando retomar a alta aqui, né? Mas ainda não tem nenhuma confirmação que o Bitcoin ele vai retornar a subir. Na verdade, por enquanto, ele está dentro desta parte inferior aqui lateral, onde ele pode ficar fazendo isso daqui, ó. Ele vai lá para 116, retorna para cá, né? Ele até poderia perder isso e ir lá para 102, 98 mil dólares, ele retorna, fica lateralizando. Então, só com essas duas informações nós podemos tirar algumas conclusões. Como agora o Bitcoin está mais lateral, não está nem subindo forte, nem caindo muito forte, e o mercado de altcoins está se mantendo em uma estrutura de alta, sim, podemos pensar em aumentar a mão nas altcoins. E também, por enquanto, não está valendo muito a pena aumentar a mão no Bitcoin, porque ele já está mais enfraquecido. E foi exatamente isso que aconteceu na última vez que realmente tivemos uma alta mais forte das altcoins. Foi nessa fase aqui, ó, de final de outubro de 2023
2023 até o início de 2024. Desde então, as altcoins seguiram muito fracas. E no ciclo anterior tivemos essa alta bem forte no início de 2021, né? Teve aquela queda do Bitcoin que também as altcoins caíram bastante. O Bitcoin caiu mais de 50%, as altcoins caíram 60% e depois entregaram um último rally de alta extremamente forte. Em questão de 3 meses subiu 180%. Então podemos ter um movimento parecido com este daqui, ó, de 3 meses ou 4 meses de alta até o final do ano. Só preciso ficar atento a algumas coisas, né? Quando o mercado de altcoins fizer um rompimento. A primeira coisa é a seguinte, vocês que acompanham o canal já sabem sobre isso, né? A mesma coisa que aconteceu lá no Bitcoin, ele fez topo duplo, aí depois ele perde esse topo, ele corrige mais forte. O mercado de altcoins também tem o risco de fazer um topo duplo aqui semanal e aí teríamos uma correção maior. Então eu tenho que ficar atento a isso. Quando o mercado de altcoins fizer o rompimento deste topo anterior, eu preciso ver se ele vai conseguir dar segmento de alta, porque aí teríamos uma temporada de alta forte de algumas altcoins, não de todas, né? Valeria muito a pena estar em altcoins. Ou se ele vai fazer um rompimento e depois vai devolver isso. Aí teríamos uma correção e essa seria uma ótima correção para entrar mais pesado, inclusive. Então só olhando para esse contexto, sim, na minha carteira eu já tenho mais altcoins do que o próprio Bitcoin. Só que eu ainda tenho muito caixa porque nós não estamos no melhor cenário possível de alocar muito pesado. Porque sim, existe aquela chance de ficarmos presos mais uma vez se nós colocarmos muito dinheiro agora e eu não quero todo o meu lucro do ciclo ficando preso aí por conta de ganância. Então tem que ter um gerenciamento de risco muito bom nesse momento, mas sim, as altcoins estão dando um ótimo sinal aí que elas querem entregar mais alta nos próximos meses. Outra coisa que reforça muito bem isso é o gráfico da dominância do Bitcoin, que há muito tempo não fazia esse tipo de padrão, porque geralmente, né, a dominância do Bitcoin nesse ciclo caía durante 2 ou 3 semanas, fazia esse tipo de movimentação aqui, ó. Ele cai rápido em 2 ou 3 semanas, mas depois ele já retoma e sobe. Dessa vez, ó, desde julho, ó, ele caiu, fez esse pivô de baixa e ele continuou caindo e se manteve abaixo. Ou seja, mais um sinal de que sim, as altcoins estão mantendo o valor e não estão fazendo aquelas altas curtas para depois devolver tudo e aí deixar o pessoal preso. Como foi aqui, ó, em maio de 2025 que ele teve essa queda e depois já devolveu tudo. Aqui também, ó, no final do ano passado, que foi a última alta mais forte das altcoins, onde 3 semanas ela entregou alta, mas depois já devolveu tudo e deixou muita gente presa em altcoins e muita gente ficou traumatizada, inclusive com isso daqui, ó. Foi de novembro a janeiro todo esse movimento aqui de alta. Então, diferente do que aconteceu aqui, nessas outras vezes também que foram altas curtas, nós estamos vendo sim o mercado de altcoins subindo de forma consistente e mantendo o dinheiro lá dentro. Ele não está retornando para o Bitcoin, na verdade estamos vendo uma rotação, né, do dinheiro saindo do Bitcoin, entrando para Ethereum. Agora o Ethereum também está bem lateral, ó. Ele está bem lateralizado. Na minha opinião, falta acontecer o seguinte, ó. Primeiro vamos traçar aqui a resistência do Ethereum e o seu principal suporte que está aqui embaixo. Então, só aqui já podemos ver que o Ethereum está dentro de um canal lateral, né? Da última vez que isso aconteceu foi lá atrás, ó. Se eu voltar aqui, ó, onde o Ethereum ficou ali cerca de 60 dias dentro dessa lateralidade, né? Então ele entregava uma alta forte, aí depois devolvia em 3 e 4 dias. Entregava uma alta, devolvia tudo em um dia. Entregou uma alta e devolveu tudo. Ele ficava nesse preço médio. Até que vai criando bastante liquidez aqui nessa parte de cima. Então vamos criando bastante pessoas shortando o mercado. Então tem bastante ordem para ser liquidada aqui em cima. E também muita gente abrindo long, né? Porque como o mercado fica lateral, ele fica bem ambíguo, 50% de chance de ir para cima ou para baixo. Então aqui também tem pessoas abrindo long. E o que o mercado faz hora ou outra, né? Depois de muito tempo que ele fica lateral nesse sobe e desce aí, onde ele volta pro mesmo valor depois, ele entrega uma alta mais forte, como foi aqui, liquidando os apostadores de baixa, quem está shortando o mercado. Aí muita gente também compra aqui porque acha que o mercado vai romper e subir infinitamente. Só que ele não faz isso porque ele está dentro dessa fase lateral. Aí depois que ele rompe para cima, ele vem e busca o mesmo tamanho do que ele rompeu para cima aqui para baixo. E assim ele completa esse movimento de lateralidade. Depois ele retorna para cá e aí sim nós temos um mercado mais confortável. Então, na minha opinião, está faltando esse tipo de movimentação aqui no preço do Ethereum, que ainda pode acontecer entre setembro e outubro, né? Pra gente ficar mais confortável, aumentar a mão. Por isso que agora eu ficaria bem receoso em colocar muito dinheiro no mercado, mas sim a gente pode ter no curto prazo o Ethereum ainda fazendo isso daqui, ó. Ele vem pra cá, ele pode vir lá pra 5.200 até 5.200, porque aqui a lateralidade está maior, inclusive, e depois ele vem e busca aqui embaixo. Poderia voltar ali pra 3.900, para depois ele normalizar o seu preço, e aí até o final do ano a gente continua uma movimentação de alta. Então está faltando esse tipo de movimentação aqui no Ethereum para ficarmos mais confortável também em se expor em outras altcoins. Ou seja, eu já tenho exposição ao Ethereum. Se ele continuar subindo aqui, beleza, eu vou aproveitar essa alta na minha carteira. Mas se ele fizer essa alta e depois entregar a correção aqui até 3.900, aqui eu estaria aportando mais e de forma confortável no mercado. Mesmo que pareça que ele vai cair infinitamente, provavelmente ele não vai cair. Ele vai fazer o mesmo movimento que ele romper aqui para cima, vai fazer para baixo. E aí eu aumentaria a mão em Ethereum e algumas altcoins e eu quero falar
sobre elas agora. Primeira coisa, porque o Ethereum, porque o institucional está acumulando forte, e podemos ver de forma clara aqui também, ó, no valor travado na rede Ethereum, ó, que ela vem subindo de forma gradativa e consistente. Então o Ethereum sim está ganhando cada vez mais valor dentro do DeFi também. Se puxarmos aqui alguns protocolos da rede Ethereum, né? Por exemplo, o protocolo da Ethena. Esse também tem sido um protocolo que as pessoas estão travando bastante dinheiro na rede. E ele não se refletiu tanto assim na alta do token. Então podemos ver aqui de forma clara que desde julho, ó, o valor de mercado da Ethena, que estava ali em 5,4 bilhões, travados aqui no protocolo, já está em 13,4 bilhões. Então podemos ver já que mais do que dobrou dinheiro travado no protocolo. Assim eles usam bastante o token USDE, que é a stablecoin da Ethena, e também o token de governança AENA. Não é à toa que esse tem sido uma das moedas que está entregando uma alta muito forte e consistente. Só que qual que é o problema dela agora no curtíssimo prazo? Ela está fazendo aquele mesmo padrão do Bitcoin que ele fez antes de corrigir, que é este padrão aqui, ó. Fez o primeiro topo aqui em 123 mil dólares, fez um segundo topo um pouco mais alto em 124 mil dólares e perdeu esse topo anterior. Isso daqui é um bull trap, armadilha, né? O pessoal fica preso aqui, compra achando que vai subir e fica preso. Aí depois ele entrega uma correção. Por isso, mesmo com essa pequena alta do Bitcoin, eu ainda não fico animado, porque ele ainda pode vir aqui para 116 mil dólares, sofre resistência aqui, para depois voltar para essa parte inferior e ainda continuar caindo, fazer um fundo mais baixo. Inclusive, se ele fizer isso, seria absolutamente normal. Inclusive, ele ainda pode buscar a região dos 102 mil dólares a 98 mil dólares. Aqui sim também eu estaria muito confortável em aumentar a minha mão nas altcoins, porque elas iriam corrigir junto com o Bitcoin. Então a AENA acabou de fazer esse padrão, ó. Fez o topo anterior, algumas semanas depois fez o segundo topo e ela perde o segundo topo agora, né? Ela acabou de perder esse segundo topo, então por enquanto vale a pena aguardar. Então se ela retornar para valores mais baixos, né, principalmente próximo a essa média aqui, ó, 0,66 ou até 0,60, aqui já seria uma boa região de pensar em acumulação da AENA, porque vocês viram que sim, está tendo demanda pelo token e o pessoal está travando dinheiro dentro da sua rede. E a AENA, para quem não sabe, ela é altamente correlacionada com o Ethereum. Se o Ethereum continuar subindo, a AENA também provavelmente continuará subindo. Já se o Ethereum corrigir, a AENA também vai corrigir. Uma outra moeda também do ecossistema do Ethereum que está extremamente forte e interessante olhando para a parte do DeFi é a Pendle. Para quem utiliza bastante DeFi, né, nós utilizamos lá na nossa comunidade, isso daqui dá para ver de forma bem clara dentro aqui do DeFi Lama também, onde podemos ver aqui um aumento claro também no valor de mercado da Pendle nessas últimas semanas, ó, desde abril, que estava ali em 3 bilhões travados dentro do ecossistema da Pendle, hoje já estamos ali em cerca de 12 bilhões, já aumentou em 3 vezes. Aqui, ó, de 6 de maio até agora, praticamente estamos quase no mesmo patamar, ó. Aqui foi mês de maio, o topo de maio, e nós estamos neste preço, ó, 5 dólares. Então, o ENA, dentro de várias altcoins, é uma das poucas aí que vem fazendo uma tendência de alta muito bonita, ó, e consistente. Está dentro de um canal de alta, ainda não está muito cara, sobrecomprada, e está num preço parecido com maio, só que o dinheiro travado dentro do protocolo já triplicou. Então isso é um sinal claro também que ela pode estar descontada. Inclusive a Pendle recentemente, ó, dia 2 de setembro, ela entrou em sobrevenda no gráfico de 4 horas. Então também, ó, aqui pode ser marcado como um fundo da Pendle, agora ela está em uma resistência, mas hora ou outra ela vai querer voltar para essas regiões mais acima. Inclusive ela pode passar desse topo aqui de 6,21 para continuar subindo até o final desse ano. Então também é uma moeda que eu estou extremamente interessado em incluir na minha carteira, que eu ainda não tenho exposição a ela na minha carteira, mas eu estou extremamente interessado na Pendle. Outra moeda que recentemente deu um ótimo sinal também de rompimento e início de possível alta é a Avalanche. Ela está fazendo um padrão muito parecido com o padrão que ela formou aqui no ano passado, antes dela entregar essa alta aqui mais forte, ó. Então aqui a Avalanche, ela esteve por um bom período aqui embaixo. Eu não gosto muito do projeto da Avalanche, né? Essa daqui é um projeto bem mais arriscado, é só uma alta temporária, é muito mais do gráfico do que da parte fundamentalista dela, mas ela está fazendo um padrão aqui, ó, muito parecido com o padrão do ano passado. Ela entregou essa última correção aqui, ó, antes dela entregar a alta, ela fez uma cunha descendente de alta e aí fez o rompimento. Em apenas 30 dias ela fez 146%. Depois devolveu tudo e entregou toda a correção. Então tem que tomar cuidado também com essa moeda. Mas agora, ó, podemos ver aqui claramente que ela estava lateral durante toda essa faixa de preço e ela acabou de fazer um rompimento. Qual seria o problema de comprar aqui, né? Que ela fez um rompimento em um triângulo que não é uma cunha descendente de alta, é um triângulo simétrico. Geralmente esses triângulos simétricos aqui, ó, mesmo tendo um rompimento para cima, ela costuma retornar para valores aqui, ó, nesta faixa de preço do triângulo. Mas se ela recuar aqui, ó, também poderia ser uma boa cripto para este final de ano, para novembro e dezembro, né? Começar a acumulação para surfar a alta em novembro e dezembro. Além dessas, temos outra moeda que estamos vendo ressuscitar das cinzas aí, a Solana. Ela não sofreu tantas correções, só que ela está estagnada desde 2024 sem muita oscilação. E podemos ver aqui no DeFi Lama também que vem aumentando bastante o valor travado dentro da rede Solana. Inclusive passando o valor histórico do início desse ano e também lá
de 2021. Estamos passando neste exato momento, também tendo mais entrada aqui de capital dentro do ecossistema da Solana. Não é à toa que, por enquanto, Solana vem fazendo aqui um movimento de alta também. É um movimento que eu não gosto muito, né? Porque ela está fazendo um movimento aqui, ó, de uma cunha ascendente, que geralmente se resulta numa correçãozinha maior, né? Antes dela voltar a subir. Só que, por enquanto, ela está mantendo muito bem essa estrutura de alta. O que não pode acontecer com Solana, no caso, né? Para quem tem ela em carteira, é perder esse topo aqui dos $220. Então, ela não pode retornar aqui abaixo, né? Senão ela vai entregar uma correção maior antes dela voltar a subir. Mas Solana tem a narrativa dos ETFs que já podem ser aprovados no início de outubro. A Solana também vai passar por um processo de atualização nessas próximas semanas que tende a melhorar aí a estrutura e a sua rede, aumentando mais a sua segurança. E ela pode sofrer o mesmo movimento que o Ethereum também sofreu e que o Bitcoin passou por isso com a Strategy, né? De empresas de tesouraria. Por fim, outra altcoin que está tendo uma alta adoção na parte do DeFi e sugando bastante liquidez dos projetos e das redes, né? Para a sua própria rede é a Hyperliquid. Desde abril, com um valor de mercado de $350 milhões, esse valor de mercado já saltou para $2,7 bilhões, né? Um aumento aí de praticamente 7 vezes desde abril. Não é à toa que o token da Hyperliquid desde abril, né, dessa grande correção que tivemos, ele saiu de $9 e já está em $55 por unidade, né? Já teve uma alta de 500%. Parece arriscado entrar agora, né, porque está sobrecomprado, mas no curto prazo aqui, ó, a Hyperliquid fez um rompimento também. Assim como a Vax, né, está tentando fazer esse rompimento, ela está neste caminho, ainda não confirmou o rompimento. A Hyperliquid também já fez o rompimento. Estava aqui nessa fase de acumulação, fazendo aqui um triângulo assimétrico, né, e fez o rompimento aqui para cima. O ideal nunca é comprar rompimentos, né, ou quando o token ele está muito distante das suas médias ou de suportes, mas como o rompimento foi muito forte, ela pode não fazer nenhuma correção e ela pode simplesmente continuar subindo aqui. Então por isso também essa é uma moeda que eu vou considerar acumular na minha carteira. A ideia não é lucrar amanhã, nem semana que vem, nem daqui 3 semanas, mas sim pensar mais em novembro e dezembro, que eu ainda acredito que sejam os meses aí que potencialmente tem maior chance de alta. Mas pessoal, no geral é isso. O mais importante agora é não cair no FOMO, controlar a mão quando vocês forem fazer entradas, porque ainda não tivemos nenhuma correção maior, mais forte, para tirar aquele excesso de pessoas alavancadas em long. O mercado cripto, como Bitcoin e Ethereum, ainda estão muito laterais e dentro desse contexto a gente tem bastante manipulação. Dia 17 tem o corte de juros, né, que vai ser de 0,25%, já está praticamente 100% confirmado pelo mercado, e esse é cotado com um dia para ter bastante manipulação. Então cuidado com o FOMO, né, se a gente tiver uma alta forte nesse dia, tomem muito cuidado que provavelmente logo depois a gente vai devolver essa alta. Mas depois em um prazo maior, daqui 90 a 120 dias, aí sim a gente vai ter uma alta consistente. Então agora já é hora de pensar em acumulação, né, os meses de setembro e outubro vão ser meses de acumulação e também meses de fazer uma realocação para aqueles que ainda estão muito expostos, né, só em um ativo ou estão com muito caixa, também é bom pensar em uma realocação, mas eu não entraria pesado agora porque vocês viram que nenhuma moeda, a não ser a Pendle ali ou a Vax, que estão um pouco mais descontadas do que as outras, mas nenhuma delas ainda entregou uma correção mais forte pra gente entrar com mais tranquilidade. Elas ainda estão relativamente caras aí. Então basicamente, se dentro dos próximos 50 dias a gente tiver uma correção mais forte, aí sim eu vou entrar muito mais pesado e com tranquilidade nas altcoins. Senão eu vou entrar com pouco, vou ficar mais na defensiva pra não devolver tudo que eu ganhei durante o ciclo inteiro só por ganância. Mas é isso, mas deixa aqui sua opinião sobre as altcoins. O que você acha? Vai ser mais uma vez uma pequena alta pra todo mundo ficar preso na armadilha do institucional ou não vamos ter de novo uma temporada de alta mais forte das altcoins que não acontece desde 2023? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e lembra, não é pra sair comprando a rodo e se alavancando agora nesse momento, tá? Não estamos no melhor cenário de compra, mas sim as altcoins estão dando sinais de que elas querem subir mais. Fico por aqui. Se você quiser ter acesso à nossa comunidade de cripto, você pode entrar em contato com um dos nossos atendentes aqui na descrição para ele verificar se faz sentido ou não no seu perfil, né? E verificar a sua carteira e até te auxiliar para depois ver se você pode entrar na nossa comunidade ou não. Então tem o link aqui na descrição para você conversar com nossos atendentes. No mais é isso e te espero no próximo vídeo. Até lá!